Marcos 10, 46. Glória a Deus. Dez, 46. Está ouvindo bem aí em cima? Está me ouvindo bem? Tá? Aleluias. Quem diz amém? Diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a mesma. Fala conosco, nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que esse texto é um texto muito conhecido. E já ministrei esse texto algumas vezes. E já ouvi muita ministração nesse texto, cego Jericó. E a verdade é que quando o Senhor gerou no meu coração acerca do cego de Jericó, o Senhor só falou assim: o cego de Jericó. E a gente fica com aquela resistência: poxa, mas esse texto, né? Mas aí o Espírito Santo falou assim: uai, esse texto está em 3 dos evangelhos. 3. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Então, ele valorizou esse texto ao ponto de deixar 3 vezes registrado, cada um na sua visão, esse texto. E por que não nós pregarmos mais vezes, né? 1, 2, 10, quantas vezes o Espírito Santo nos ordenar e nos falar para ministrar nesse texto. E é um texto, querido, um dos textos da Bíblia, da Palavra de Deus, um dos mais ricos que nós temos, por conta de muitos detalhes que o Espírito Santo salta aos nossos olhos quando nós olhamos, atentamos, e nós podemos extrair desse texto muitas revelações da parte de Deus para nossas vidas. Bem, queridos, nós temos então aqui essa história registrada nos 3 evangelhos. E fala acerca de uma pessoa. Mateus fala que era 2, mas Marcos e Lucas falam que era uma pessoa, um cego, um homem. Não é porque há controvérsias, é porque o registro de cada um, e provavelmente Marcos e Lucas, ele registrou aquele que mais o que mais deu ênfase, né? O que mais, aquele que foi à frente, que conduziu o clamor, a busca. Então, por isso ficou registrado um só, né? A gente sabe que a Bíblia foi escrita em vários tempos,
e por autores diferentes, não teve assim comparação na época dos evangelhos, até mesmo porque os evangelhos ainda não tinham sido registrados. Mas aqui nós temos um texto que fala de um homem, e é bem claro, fala assim que Jesus estava em Jericó. Os irmãos sabem e conhecem muito bem a história de Jericó, que era uma cidade, era uma cidade que foi destruída, depois reedificada, e era uma cidade que era um centro comercial muito grande, e havia um movimento muito grande de pessoas. Por conta disso, queridos, havia o caminho que ia para Jerusalém, a Galileia, Jericó, Jerusalém. E ele era um lugar, este caminho, essa estrada, era um lugar muito movimentado. Por conta de ser movimentado, então as pessoas que tinham deficiência física, que era desprezado da sociedade naquela época, que eram pessoas que não tinham nenhuma ajuda de custo, nenhuma Bolsa Família, eles tinham que prover para eles o custeio da sua necessidade. E muitos deles ficavam nesse caminho, nesse lugar onde as pessoas passavam, nesse centro comercial, onde as pessoas passavam pelo caminho. Quando saíam de Jericó, eram obrigados a passar por aquele caminho. E ali eles mendigavam, ali eles pediam, ali eles esmolavam. E o texto é muito claro, fala assim que havia um certo homem, quando ele saía, falando de Jesus, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu. Então esse homem era Bartimeu, se chamava Bartimeu. Eu fui pesquisar um pouquinho, é como se fosse filho, Timeu, ele era filho de Timeu. Então é como se fosse assim, Haroldo Júnior, né? Haroldo Kissi Júnior. Então foi dado a ele o nome do pai. Nós vemos aqui que esse homem tinha uma família, tinha um pai. Só que as circunstâncias levou ele a ser um mendigo. Ele ficou cego. E a cegueira na época era tido como uma maldição na vida das pessoas. E levou ele eu falo assim que ele ficou cego, porque quando nós vamos lá para o texto 51, quando ele é curado, a Bíblia fala assim que ele tornou a ver. Então, se ele tornou a ver, é certo que um dia ele já tinha visto antes. E ele ficou cego devido a alguma situação, alguma enfermidade, algum problema. Então ele tornou a ver. Então esse homem, ele tinha uma família, só que provavelmente tinha sido desprezado pela família, porque aqui o relato de Marcos fala que ele era mendigo. Então ele não era só cego, era um mendigo. Então quando nós falamos mendigo, nós logo percebemos a pessoa, um maltrapilho, uma pessoa que não tem lugar para ficar, uma pessoa mendigo, um andante, né? Uma pessoa que não tem local, não tem casa, não tem relacionamento familiar, é um mendigo. Então ele era um mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele então viu nisso uma oportunidade de mudança de vida. E ele então, quando percebeu que Jesus vinha vindo, provavelmente por conta da multidão que o acompanhava, ou que acompanhava Jesus, ele percebeu, ele ouviu, e ele então tomou uma decisão de clamar. E ele começou a, em alta voz, clamar: Jesus, filho de Davi. Nós sabemos que Jesus não era filho de Davi, era filho de José e de Maria, não é verdade? Porém, havia uma promessa, e essa promessa era para Davi, que o seu trono não faltaria sucessor, e que haveria de vir um que iria reinar eternamente. Então, este homem, ele era cego, ele era mendigo, mas ele tinha um conhecimento da promessa. Ele sabia quem era Jesus.
Talvez muito mais do que muitas pessoas que acompanhavam o Senhor ali. E ele então, sabedor disso, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós vimos no texto que algumas pessoas começavam a repreender, os discípulos de Jesus, começou a repreender: cala, fica calado, né? O mestre está ocupado. Então, aqui no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando repreenderam ele, isso teve um efeito contrário, efeito colateral. Então, esse efeito colateral foi o seguinte: é aquele negócio, quando você está num ambiente, você fala, às vezes o menino está chorando, a criança, né? Já fica quieta aí, filho, né? Nós estamos aqui, e ele ainda chora ainda mais alto, né? Grita mais alto. Então, aqui foi esse efeito. Começaram a chegar nele e repreender ele. Falaram assim: olha, fica quieto, fica calado, o mestre não tem tempo para você não. E ele então, com todo o seu pulmão, começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi. E a Bíblia fala que Jesus parou. E quando parou, disse assim: olha, manda que ele venha até mim. Então, disse assim, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As mesmas pessoas que o repreendiam, foram até ele e agora mudaram, né? Já não repreendiam mais, já diziam para ele: calma, fica tranquilo, né? Ele te chama, o mestre te chama. Estão falando para ele: ele já te ouviu. Então, as mesmas pessoas que o repreendiam. E aí ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: que queres que eu te faça? E ele falou assim: eu quero ver novamente. E ele tornou a ver. E a Bíblia fala aqui que aí Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. E ele saiu estrada fora, seguindo ao Senhor. Esse texto é muito revelador a nós, querido. E a primeira coisa assim que eu queria mencionar hoje, aqui aos nossos corações, é sobre a beira do caminho, que esse mendigo, esse cego, ele estava à beira do caminho. Ele havia ficado cego. E por conta de ficar cego, ele estava à beira do caminho mendigando. Então, queridos, esse cego na beira do caminho, esse homem decidiu no seu coração ficar na beira do caminho e mendigava. Ele estava aprisionado, confinado a uma situação. Estava aprisionado e confinado a ficar naquela situação, viver na situação de miséria, de desprezo, de desesperança. Já não tinha mais esperança. Você imagine uma sociedade onde não tinha oftalmologista para cuidar das vistas. Então não tinha esperança para ele. E aqui, querido, nós fazemos um paralelo com a cegueira espiritual. Pessoas que decidiram ficar à beira do caminho. Pessoas que até têm simpatia pelo Senhor. Pessoas que até outrora viam, enxergavam. Pessoas até que tinham a sua vida entregue ao Senhor, mas por algum motivo, ela começou a não enxergar muito bem, a não ver muito bem. E por conta disso, ela saiu do caminho e ficou à beira do caminho. E na beira do caminho, aquele homem mendigava. A verdade é, queridos, que quando nós não decidimos entregar a nossa vida ao Senhor de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de se entregar a Deus, literalmente, a nossa vida ao Senhor, de viver para Deus, de ter um posicionamento sério na presença do Senhor,
A verdade é, queridos, que o que nos reserva muitas vezes é a simpatia, é o desejo só de viver no caminho, mas a verdade é que às vezes nós vivemos na beira do caminho. E quando nós vivemos na beira do caminho, querido, é lugar de mendigar. É lugar, querido, onde nós ficamos aprisionados a situações. E naquelas situações que nós ficamos aprisionados, desejamos talvez até uma libertação, e ali nós ficamos ali desejando essa libertação, pedindo, dependendo das outras pessoas, dependendo de pessoas que está já caminhando, que está firmado, ele fica dependendo, não é? Dependendo, porque ele está aprisionado, ele está numa situação e está sempre, assim, ó, fulano, ora por mim. Olha, eu preciso disso. Olha, eu não consigo sair dessa situação. Olha, eu estou vivendo esse problema. Estou vivendo aquele problema. Eu não sou contra, querido. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que no caminho, querido, há muito mais do que migalhas, há muito mais do que esmola, há muito mais do que aquilo que alguém pode dar que sobra. No caminho que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, a abundância, a autoridade, a poder de você se levantar, de você viver na presença de Deus, se levantar. Não quero dizer que você não tem lutas, dificuldade, mas você vai se levantar em nome de Jesus Cristo para viver o melhor do Senhor que Ele tem para a sua vida, aleluias. Beira do caminho, queridos. A beira do caminho é lugar de migalha, é lugar de depender dos outros. Quantas vezes, a pessoa vive dependente, ele está aprisionado em alguma situação, não consegue sair daquela situação, e ele fica dependendo dos outros. É porque ainda não tomou um posicionamento, a verdade é essa. Coxia em dois caminhos, não sabe se está no caminho, se está num caminho ou está no outro, aí fica na beira do caminho. Então, ele não sabe se está na igreja ou se está no mundo, se está na presença de Deus. Então, está na beira do caminho. E beira do caminho é lugar de mendigar, é lugar de migalhas, é lugar de você estender as mãos. Mas o Senhor nos chama para estar no caminho. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é isso que acontece na beira do caminho, É isso que acontece. Agora, o interessante, querido, que aquele homem, ele estava ali, ele conhecia, sabia quem era o Senhor, ele sabia que era aquele que viria, que sucederia o trono, que reinaria, e por saber disso, querido, ele ficou sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, ele tomou um posicionamento. E qual foi o posicionamento que Jesus tomou? Ou que o cego de Jericó tomou? Foi de clamar, Então foi de buscar. Então, deixa eu falar para você, querido, nunca é tarde para nós mudarmos o nosso comportamento. Nunca é tarde para você se posicionar verdadeiramente ao lado do Senhor. Aliás, nunca entre aspas, É tempo de nós aproveitarmos a oportunidade de nos posicionar verdadeiramente e de buscar verdadeiramente uma mudança para a nossa vida. Porque, queridos, não adianta nós queremos servir a Deus e nunca as coisas acontecem, nunca mudar, nós vivemos a nossa vida de uma forma se arrastando o resto da vida. Eu não estou falando de problemas, dificuldades que a gente passa, mas na presença de Deus, queridos. Na presença do Senhor, nós passamos por luta, por dificuldade, mas você passa de cabeça erguida, você sabe que o Senhor é contigo, você sabe que o Senhor vai entrar com providência, você sabe que você não vai mendigar o pão, você sabe que você vai passar por luta, mas que o Senhor vai estar ao seu lado, posicionamento. E aqui, queridos, ele então tomou um posicionamento, e qual foi o posicionamento? De buscar a sua libertação. Era a oportunidade que ele tinha. Era a oportunidade que ele estava vendo. Jesus ia passar pelo caminho de Jericó. E ele então viu aquilo como uma oportunidade de mudança da sua vida.
E a posição dele foi o seguinte: vou buscar, vou clamar até ele me ouvir. E aí, queridos, quando ele percebeu, ele começou a clamar. Ele colocou os seus pulmões em ação e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era o clamor daquele homem. Ele sabia, ele não sabia que não podia cobrar nada, ele sabia que não merecia nada, mas ele sabia que o filho de Davi, que o Senhor dos Senhores, ele é um Deus justo, é um Deus poderoso, mas acima de tudo, ele é um Deus misericordioso que veio para salvar o necessitado e curar o enfermo. E esse foi o posicionamento dele, a oportunidade. Queridos, às vezes a oportunidade de nós mudarmos de vida vem sempre. Aqui é o caminho de Jericó, onde Jesus está passando sempre. Né? Uma hora ele não vai passar mais. Ali era a última vez que ele passaria por aquele caminho, que ele estava rumo a Jerusalém já. Uma hora Jesus não vai passar mais. Mas quantas vezes ele tem passado por esse caminho de Jericó? E dado a nós a oportunidade, o privilégio, a oportunidade de mudarmos o nosso comportamento diante dele. De buscarmos uma libertação, uma cura, de buscarmos dele suprir a nossa necessidade. Só que o que acontece? Aquele homem, ele estava tendo uma oportunidade. Só que essa oportunidade não caía de bandeja no colo dele, querido. Jesus não ia passar, e ele sabia disso, por aquele caminho e... tem um cego aqui que está mendigando, peraí, deixa eu abençoar ele. Peraí, deixa eu curar esse cego aqui. Não. Jesus não estava fazendo isso. E uma multidão apertando para lá e para cá. E Jesus estava passando, ele estava indo, seguindo o seu destino. E ele provavelmente passou em Jericó para ali se alimentar ou fazer alguma coisa. Então, aquele cego, querido, sabia disso. E ele então buscou nessa oportunidade que ele teve, ele fez a sua parte. Quem está entendendo diz amém. Ele fez a sua parte, querido. Porque uma coisa é nós sabermos que Jesus está aqui, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, mas Jesus também está esperando de você, está esperando de mim, um posicionamento. E o posicionamento dele foi o seguinte: eu não vou perder essa oportunidade, vou clamar, eu vou gritar a todos os pulmões, até que ele me ouça. E ele então começou a gritar e a clamar, queridos. Ele tomou um posicionamento, ele decidiu buscar a sua libertação, a sua cura. Ele decidiu voltar para o caminho. E uma pessoa decidida, querido, ainda que as pessoas tentem paralisar, ainda que as pessoas tentem impedir ele de chegar aonde quer chegar, não vai conseguir. Nem Deus para uma pessoa decidida. Não, Deus respeita a nossa decisão. E ele decidiu que iria mudar de vida. E para ele mudar de vida, ele decidiu tomar um posicionamento. E ele começou a clamar. Sabe qual que é o problema, querido? Muitas vezes nos acomodamos na situação, na beira do caminho, sempre tem uma migalha, sempre tem uma bencinho, sempre tem alguma coisa da parte de Deus. E aí nós acostumamos viver naquela situação, querido, e nós não saímos daquela situação, porque aí nós cocheamos em dois caminhos, dois pensamentos, e aí nós queremos desfrutar de um lado e de outro,
outro, e aí nós ficamos naquela situação se arrastando. Mas o Senhor quer hoje, Ele quer nos entregar o melhor, a nossa cura, a nossa libertação. Ele quer dar novamente a vista, Ele quer dar novamente, abrir nossos olhos novamente, mas é necessário que nós tomamos um posicionamento e buscamos esta cura, essa libertação, ou buscamos a atenção de Jesus para conosco. Quem está entendendo diz amém. Pois é, aquele homem, ele tinha oportunidade. Qual era a oportunidade? Já pensou se ele deixa passar? Não, fica na dele? Não, estou bem aqui, tudo bem. Não tem chance mesmo, não tem oportunidade. Para mim não vai dar, eu já estou vivendo essa situação já há tanto tempo, e eu acho que não vai dar mesmo, então deixa para lá, eu vou só me encolher aqui, deixa a multidão passar. E quem era aquele homem, querido? Um mendigo, cego, um homem desprezado pela sociedade. Queridos, não tem homem bom ou ruim, ou não tem preto ou branco, não tem quem tem dinheiro ou não tem mendigo, ou pessoas de alta sociedade. Tem pessoas que se posicionam e buscam, e tem pessoas que não se posicionam. Tem pessoas que clamam, e tem pessoas que não estão nem aí com a sua situação. Vive mendigando, buscando as migalhas. E tem pessoas que não se conformam com a situação e se posiciona para viver o melhor de Deus. Eu espero em nome de Jesus Cristo que você seja esse que venha viver o melhor de Deus e se posicione verdadeiramente para buscar esse melhor. Aleluia. Dá só um pouquinho de retorno aqui para mim, varão. Eu estou com a garganta meio... Então, queridos, nunca é tarde para mudar nosso comportamento. Nunca é tarde. Nunca é tarde para nós lutarmos pela nossa libertação, pela nossa cura, por uma mudança de vida de verdade. Talvez você esteja na beira do caminho. Você talvez esteja aprisionado em alguma situação. Aquele homem estava aprisionado na cegueira dele, e por conta disso gerou miséria. Por conta disso levou ele a ser um mendigo. Talvez você esteja aprisionado em alguma situação, nas suas fraquezas, não é? Nas suas fraquezas, num vício, num deslize que você tem, numa fraqueza que você nutre. E isso, querido, deixa você sempre à beira do caminho. Mas deixa eu te dizer para você, em nome de Jesus, queridos, que todos os cultos Jesus está aqui. Não deixe para o próximo culto. Tenha um posicionamento para a mudança da sua vida, para a sua libertação. E para isso, querido, você tem que clamar, buscar, colocar a sua vida, se posicionar, aleluia. E eu tenho certeza, querido, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão mudar. Ela não muda num passe de mágica. Você tem que guerrear, você tem que buscar. Não vai cair no seu colo. Talvez você venha para o culto, não, que Deus vai falar, as coisas vão acontecer. Não, queridos. Jesus ele ia passar por ali, e ele ia passar despercebido. Aquele mendigo, ele estava ali na beira do caminho, e ele ia passar despercebido. Ele ia continuar a sua vida. Mas ele se posicionou para que pudesse mudar a sua vida. Então, o que o Senhor quer de nós? Que nós nos posicionemos, né? E ele disse assim: Jesus, filho de Davi. E quando nós nos posicionamos, querido, sempre tem pessoas que tentam, quando há um posicionamento, querido, nosso, na parte de Deus, para buscarmos a Deus, uma entrega verdadeira ao Senhor, sempre tem pessoas para nos confrontar, para tentar nos paralisar, e às vezes as pessoas da própria casa, e às vezes pessoas até da igreja. Eu já vi isso aí, pessoas às vezes até da igreja, não é? Que olha e fala assim: poxa, mas para que tanto? Não é? Para que você está desesperado? Por que isso? Por que buscar tanto? Por que estar tanto na igreja? Por que ir tanto no monte? Né?
Porque vigília, falando em vigília, esqueci da vigília, né? Sexta-feira tem vigília, queridos. É a última vigília do ano de 2016. Não, eu não tinha dado os avisos ainda, agora que eu lembrei. Queridos, então, para que vigília? Para que monte? Para que vir nos cultos de oração? Né? Espera aí. E aqui os homens ali começaram a tentar paralisar aquele homem. Mas uma pessoa, quando ele está decidido, querido, ninguém para ele. Nada para ele. Pelo contrário, quando ele está decidido, se alguém tentar parar, é porque aí ele tem o discernimento. Não, estou incomodando, é porque eu estou chegando perto de receber aquilo que eu estou buscando. Aleluias. Porque quando você começa a incomodar as pessoas, querido, que te rodeia, você pode ter certeza, é que você está próximo, perto de receber aquilo que você está buscando. Quando o seu ciclo de amizade, as pessoas começam a te criticar, começam a se levantar contra você. Agora você é crente, agora você deixou de viver, agora você deixou de... É porque você já está incomodando o inferno. E você, querido, não é momento de você desistir, não é momento de você parar, é momento de você clamar mais alto, aleluias, é momento de você saber que a sua bênção, a sua vitória, a sua conquista, a sua libertação, a sua cura, aquilo que você busca está mais próximo do que você pensa, aleluias. Quantas pessoas que perdem, né? Ela começa a buscar Deus, e aí vem os problemas, as dificuldades, que são contrários, né? São contrário a aquilo que a pessoa está buscando, né? Tentando impedir. Então, aquele homem foi de todas as formas tentado a parar de clamar. Foi tentado. Opositores se levantam. Às vezes dentro de casa, né, a esposa, ela está buscando, o marido pega e se levanta. Ô fulano, por que você está... agora só igreja, né? Só Deus. Às vezes o namorado, a namorada, que começa a servir a Deus, ficou, né, tá cheio da graça e tal, e começa a buscar, e com alegria aí vem aquele opositor, o inimigo usa, né, as pessoas mais próximas, para tentar paralisar, querido. Às vezes o marido quer se dedicar, a mulher não quer, e aí usa de artimanha, de artifício para você parar, né, para te paralisar. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, querido, se você decidiu a servir a Deus, fica firme, não pare, vai em frente. Se alguém está reclamando, se alguém está falando alguma coisa, querido, é porque você está incomodando o inferno. Vai em frente, porque a sua vitória está perto, aleluias. Não vai faltar opositores, querido, de jeito nenhum. Então, queridos, e às vezes nós mesmos, os nossos próprios sentimentos, a circunstância que nos cerca, são opositores. A circunstância, às vezes você começa a buscar a Deus, e isso eu já vi não só uma vez, mas muitas vezes, querido. A pessoa começa a se posicionar de verdade, e o cerco começa a fechar, e as coisas começam a apertar, e aí a pessoa, em vez de ficar firme na fé, ela pega e desiste, amolece, esmorece, e começa a parar. Às vezes é vencida, querido, por causa de um desejo, de uma vontade sua, por causa de uma situação, por causa de um costume, de um vício que tinha anteriormente. E vem aquela vontade, aquele desejo, são opositores que se levantam contra a sua vida para dizer, não, para, não busca não adianta. Olha, e aí, queridos, vem e aí escorrega uma vez
E aí vem mesmo, o inimigo vem com as suas setas inflamadas. Não falei, não adianta, você não tem jeito, você não vai conseguir. Mas querido, eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, está buscando, continua caminhando, escorregou, caiu, se levanta, querido, e caminha. Quebrou a perna, quebrou o braço, se arrasta para a presença de Deus. Não importa o jeito que você vai, mas continua, aleluia, porque a sua libertação, sua cura está próxima em nome de Jesus. Precisar se arrastar, se arrasta mesmo. Se arrasta. Bartimeu começou, os opositores veio, ele começou a gritar mais alto. Ele fez um escândalo. Já pensou? Faz uma cena na sua mente aí. Jesus passando, e aqui fala que é uma multidão, então vamos contar como uma multidão aí, umas 200 pessoas, assim, por baixo. 200, 300 pessoas que estavam caminhando com ele. Imagine Jesus no meio desse povo, e um cego, querido, um cego. Um nada para a sociedade. Um nada. Às vezes você fala assim, mas quem que eu sou? Não sou nada. Eu sou um cara que errei a vida inteira. Eu sou um cara que eu estava na presença de Deus anteriormente, mas errei, falhei, desviei, fiquei cego. Estou aqui dependendo da oração de um, de outro, por isso que eu estou aqui na igreja, dependendo de um convite, de uma força, de um, de outro. Para mim não tem jeito, eu quero te dizer em nome de Jesus, querido, tem sim, só você se posicionar, aleluia, se posicione, se coloque no posicionamento, busque, clame, se necessário for, faça um escândalo, aleluia, porque o Senhor, Ele está pronto para te ouvir. A palavra de Deus fala que Jesus parou em frente, ante o clamor daquele cego, daquele mendigo, que não era nada para a sociedade. Parou. Então, você nem mendigo é. Você nem abandonado pela família está. E ainda que tivesse, querido, e ainda que tivesse, você pode clamar, buscar a sua libertação, a sua cura, e o Senhor está pronto para te curar, libertar e te abençoar. Aí, queridos, Jesus parou e mandou chamá-lo. E aqueles seus opositores foi lá e disse, opa, agora fica calmo, que agora a coisa mudou. Ele mandou te chamar. Aleluias. Queridos, se você se posicionar, aquelas pessoas que te criticam, que falam de você, isso aconteceu comigo. Pessoas que te criticam, que falam, que faz chocarrice, que faz brincadeira, que tenta te paralisar. Depois de um tempo que você está posicionada, aquela pessoa vê a sua mudança, aquela pessoa vê o seu posicionamento, a sua vontade de mudar, de buscar em Deus. Aquelas próprias pessoas depois vão reconhecer e dizer assim, calma, olha, Jesus é contigo, sim, não, vai em frente. E aquelas pessoas disseram para ele, olha, ele te chama. E quando disse ele te chama, a Bíblia diz que ele lançou de si a capa, se colocou de pé em um salto e foi ter com Jesus. Está vendo a ação do homem para receber de Deus aquilo que busca? Às vezes a gente não quer fazer nada, né? Não queremos clamar, não queremos buscar, não queremos enfrentar as situações. E aí as coisas não acontecem, querido. Não acontece. O que ele fez? Ele lançou de si a capa. Essa capa, ela era uma capa romana que dava a ele o direito de ficar ali na beira do caminho mendigando. Aquela capa indicava que ele era um cego e que ele dependia das esmolas. Aquela capa indicava que ele dependia, era uma necessidade dele. Mas quando Jesus chamou ele, aquilo que aprisionava ele na beira do caminho, que era a capa, que acorrentava ele, que era aquela capa, que falava que ele era um mendigo, que era aquela roupa dele,
Ele lançou fora, ele creu de verdade no seu coração. A minha libertação chegou, e lançou de si a capa, aquilo que o prendia, aquilo que o aprisionava na beira daquele caminho. O que é te aprisiona, querido? O que tem te aprisionado no mundo espiritual, que você não desenvolve seus talentos, que você não decide de verdade de uma vez vir para a presença de Deus, servir a Deus de todo o seu coração? O que é que te aprisiona? É a preocupação com o trabalho? É um vício de droga? É um vício de bebida? Sei lá do que é? É um pecado que está escondido? É o momento, querido, de nós tomarmos um posicionamento, e que Jesus está nos chamando, lançar fora essa capa, em nome de Jesus Cristo, e crer que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Aleluias. Então, ele lançou a capa de si e ficou de pé num salto. Não titubeou, mas rápido se posicionou. Mais que rápido. Foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Então ele rapidinho, querido, Jesus o chamou. Pronto, ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele me chamou. Aí ele lançou de si a capa. Todas as prisões, as correntes. Ele se posicionou. Sabe por que às vezes nós vivemos situações que arrastamos por toda a nossa vida? É falta de posicionamento. É falta de lançar fora a capa. É falta de dizer assim: chega, você não tem poder mais sobre a minha vida. Falar mesmo para o seu desejo, sua vontade. Falar mesmo para aquilo que te aprisiona. A preocupação do dia a dia, a preocupação do comer, do beber, do vestido, pagar aluguel, se posicionar de verdade. Eu sei, queridos, eu não estou fazendo aqui apologia de que você tem que viver no mundo da lua, mas eu quero te dizer, querido, que nós temos que confiar mais no Senhor. Nós temos que ter nossa confiança ligada nele. E ele lançou de si a capa. E aí ficou de pé em um salto, mais que rápido, se posicionou e foi ter com Jesus. É isso, querido, nós precisamos. Jesus está passando, mas você tem que ir ter com Jesus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jesus disse assim: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde a mim. Então, Jesus está passando, mas é para você ir, ter com Ele. É para você ir, querido, é para você buscar. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele já fez a parte dele e continua fazendo. Então, é importante nós sabermos, termos essa consciência. Ah, não, quando Deus quiser, Ele vai me libertar. Quando Deus quiser, Ele vai mudar a minha vida. Quando Deus já quer, querido. Tanto Ele quer que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Ele quer, querido. Ah, quando Deus quiser, eu vou fazer a obra. Eu vou trabalhar no reino, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus quer, querido, por isso Ele te chamou, te salvou, e você está na casa do Senhor. Ele já quer faz tempo. Falta você se posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou ficar de pé, lançar a capa, aquilo que me aprisiona, e se posicionar e ficar diante do Senhor, para que Ele possa te libertar completamente, em nome de Jesus. E aí, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Já pensou? Que pergunta, né? O que queres que eu te faça? Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. E sabia que aquele homem, ele uma outrora já tinha visto, enxergado. Ele já tinha vivido. Ele era uma pessoa que já tinha experimentado.
de estar na presença de Deus, de enxergar, de ver o mundo espiritual. Mas alguma coisa o havia levado àquela situação. E ele não tinha forças para se levantar, até que ele viu a oportunidade de Jesus passar por ali. E ele começou a clamar a todos os pulmões. E aí Jesus chamou, e ele ficou de pé, lançou de si a capa. E ele disse assim: o que queres que eu te faça? Ele disse assim: Senhor, que eu possa ver. Sabe, queridos, às vezes nós pedimos as coisas erradas. Senhor, me arruma um emprego. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, abençoa, me dá um carro, me dá uma casa, me dá não sei o quê. Isso são coisas, querido, que é errado. Nós temos que pedir, como exemplo do cego de Jericó: Senhor, que eu possa ver. Abre meus olhos no mundo espiritual, Senhor, para mim ver a tua grandeza, o teu poder. Abre meus olhos, Senhor, no mundo espiritual, para ver que o Senhor é um Pai que cuida de mim. Para ver que o Senhor é um Pai, que o Senhor dá para mim aquilo que eu necessito, que eu preciso. Que o Senhor cuida de mim para que eu não venha me desviar, para que eu não venha me afastar de Ti. Senhor, que eu possa ver, que eu possa enxergar. Abre meus olhos espiritual para mim ver qual é a sua boa e perfeita vontade para a minha vida. Senhor, abre meus olhos para mim saber o que é que eu devo fazer, como eu devo contribuir na tua obra. Senhor, abre os meus olhos, porque se o Senhor abrir meus olhos, eu vou sair dessa situação de mendigo, de cego. Eu vou parar de mendigar, de pedir, de depender dos outros, e vou ser uma pessoa abençoadora, uma pessoa de pé, podendo enxergar no mundo espiritual as pessoas, tendo discernimento e podendo ajudá-las naquilo que elas necessitam. Quem está entendendo diz amém. Então, às vezes nós pedimos errado, nós invertemos. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, abre meus olhos, deixa eu ver, Senhor, deixa eu enxergar a obra que eu tenho, que o Senhor tem na minha vida. E ele então pediu isso. E a Bíblia diz que aqui que Jesus disse assim: olha, a tua fé te salvou. Interessante isso aí, né? Porque ele pediu para ver, enxergar, e Jesus disse que a fé dele tinha salvado ele. A verdade é, queridos, que por conta da situação que ele estava vivendo, provavelmente, com certeza, ele havia perdido aquilo que Deus tinha dado de melhor para ele, que era a salvação eterna. E por conta disso, querido, ele estando lá cego, mendigando, ele tinha perdido, e ele tinha essa consciência. Vivia no mundo das trevas, porque cego é aquele que vive no mundo das trevas. Eu não sei se você consegue enxergar isso, querido, como a salvação, como uma bênção maior que o homem pode ter. E muitas vezes nós desprezamos isso. E vamos para a beira do caminho e vivemos com nossa vida em trevas. E abrimos mão daquilo que o Senhor dá de melhor para nós, que é a nossa salvação eterna. E quando ele conseguiu abrir os olhos e ver, o Senhor Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Então, queridos, quando nós conseguirmos enxergar no mundo espiritual, de verdade, abrir nossos olhos no mundo espiritual, você pode ter certeza, querido, que o Senhor, junto com a visão espiritual, Ele está também nos presenteando, nos fortalecendo na salvação eterna, aleluias. Salvação da nossa alma. E aí, queridos, a Bíblia diz que ele saiu caminho afora, seguindo ao Senhor. Porque quem é salvo, quem consegue ver, enxergar, quem consegue ter esse contato com o Senhor, ele segue ao Senhor. Ele não segue a sua vontade, ele não segue os seus desejos, ele não se prostra diante do erro, do pecado, da injustiça, ele segue ao Senhor caminho afora. Agora aquele cego não estava mais na beira do caminho, mas ele estava no caminho seguindo ao Senhor, aleluias.
seguindo ao Senhor. A verdade é, queridos, que tem muitas lições do cego de Jericó para nossas vidas. E uma delas é que nós devemos, ainda na beira do caminho, se é que nos encontramos na beira do caminho, tomar um posicionamento, querido. É uma oportunidade. E para essa oportunidade gerar na sua vida a bênção, você tem que tomar o posicionamento de buscar, de fazer a sua parte, de contribuir, de clamar. E vai vir as lutas, as dificuldades, as controvérsias. Vai vir as pessoas tentando te impedir, as situações tentando te impedir de buscar. Mas que isso possa gerar em você mais forças, querido, para buscar ainda mais. Creia que você está perto de receber aquilo que você tem buscado quando isso acontecer. E com certeza, querido, o Senhor, Ele não vai passar despercebido da sua busca, do seu clamor. E quando isso acontecer, que Ele parar de te chamar, querido, tome a decisão também, lança fora a capa. O que está te aprisionando? O que está te prendendo numa situação de miséria? Porque às vezes é de miséria, querido. Não estou falando miséria financeira, mas miséria espiritual. Não é miséria espiritual, você não tem, ainda não deslanchou, não está vivendo o melhor da parte de Deus. Até teve um período que você viveu, até teve uns dias que os seus olhos estavam abertos. Mas aí deixou-se levar por circunstância e hoje está à beira do caminho. Mas é a oportunidade de hoje nós voltarmos para o caminho, queridos. 2017 é o ano da restauração, é o ano de voltar à originalidade, aleluias. E para isso acontecer, querido, nós temos que ter posicionamento. E ele então lançou de si a capa, ficou de pé rapidamente e foi ter com Jesus. E ele falou: Senhor, que eu possa ver, que eu possa enxergar. E quando Jesus disse assim: a tua fé te salvou, ele saiu caminho afora, seguindo ao Senhor. Nós podemos sair daqui hoje com um posicionamento de verdade, de seguir ao Senhor, independente da circunstância. Fica de pé, queridos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça ser novo. Eu quero
realmente preciso tomar um posicionamento mais sério com o Senhor. Eu preciso de decidir de verdade, ter uma decisão. E eu decido hoje, a partir de hoje, eu decido ficar ao lado do Senhor, aconteça o que acontecer. Se você está nessa condição, se você tem titubeado em dois caminhos, você tem, sabe, uma hora você está firme, outra hora não. Uma hora você quer, outra hora não. Uma hora você está feliz servindo a Deus, outra hora está triste, está sobrecarregado. Quiser vir aqui à frente, fica à vontade. Se você também não entregou a sua vida a Jesus ainda e quiser fazer nessa noite, é uma boa oportunidade. Pegue essa oportunidade, querido. Jesus está passando aqui. Aqui é o caminho de Jericó. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Tenho certeza que o Senhor é aquele que vai honrar o seu posicionamento. Você que tem encontrado dificuldade, você que tem encontrado pessoas que tentam te desanimar, tem sido alvo, fica quieto, não faz isso não, fica calado, fica calada. Você até tem o desejo de prosseguir, mas as circunstâncias, situações tem falado para você: olha, desiste, você não vai conseguir, para você não tem jeito, não tem como, você já tentou várias vezes. Tem alguém nessa condição? Vem aqui na frente. Aleluia. Eu quero ser conforme a tua vontade. Eu quero ser. Eu quero ser. Tem pessoas aqui que encontram oposição dentro da sua própria casa. Pessoa que anda ao seu lado, pessoa que diz que gosta, que ama, encontra oposição, querido, oposição forte. E esses muitas vezes nos machuca mais, porque nós os amamos também. E aí, queridos, vem dúvida, vem. E às vezes tem gente também, queridos, que a oposição é a vontade, é o desejo que tem, é a carne que luta, que diga: não vai não, não faz assim não, vamos para outro lugar. Então, querido, aproveita a oportunidade.
Aproveita a oportunidade. Aleluias. Aproveita mesmo. Aleluias. Como tu queres, Senhor amado, és oleiro e eu sou vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser Pastora Helena, por favor, vem aqui na frente. Os obreiros, por favor, nos ajude aqui. Aleluias. Venha abençoar essas vidas. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Deus de poder, Senhor, soberano Tu és, meu Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que, ainda que nós estejamos abandonados, largados, Senhor, ó Deus, à beira do caminho, ainda que nós, Senhor, por conta, ó Deus querido, dos nossos erros e falhas, meu Deus, nós acabamos, Senhor, à beira do caminho e muitas vezes mendigando, preso, amarrado em situações, Pai, as capas, meu Deus, romanas. Mas assim mesmo, Senhor, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos dá a oportunidade de nos levantarmos na Tua presença. Ó Deus, está aqui a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Ministério Novo Tempo, essa igreja, Senhor, que o Senhor confiou para que nós pudéssemos dar o alimento, meu Pai. Ó Deus querido, vindo de Ti, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, venha gerar temor, que venha gerar, meu Deus querido, em cada coração, meu Deus, nesta noite, meu Pai, posicionamento, meu Deus,
Que, Senhor amado, teus filhos, tuas filhas, Senhor, venham se posicionar, lançar fora, meu Deus. Ah, Senhor, diante do teu chamado, Senhor. Ó Deus, diante do teu apelo, tudo aquilo, Pai, que tem, ó Deus querido, aprisionado, Senhor. Em nome de Jesus, toda dependência, meu Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos depender somente de Ti, possamos ver, enxergar, ó Deus, para que nós possamos caminhar fora, Te seguir, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, Teu povo que aqui está, nesta noite, meu Deus. Que cada um, Senhor amado, venha receber a porção, meu Pai, ó Deus, para o alimento da sua alma, do Teu Espírito. Senhor amado, ó Deus querido, que possa haver posicionamento, Senhor. Ó Deus, em meio à Tua igreja, que neste ano de 2017, neste final de ano 2016, o Senhor possa concluir a obra, Pai, em cada coração, a obra da maturidade, para que no ano de 2017, Senhor, nós possamos viver a restauração, meu Pai, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo nesta noite sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo que está aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos Te seguir, caminhar fora, Te servindo, fazendo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu já abençoo a Tua igreja, Teu povo, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.